Aqui é Thor. Vamos estar reagindo. Essa mulher descobriu que as religiões cristãs, elas são igrejas chamadas por ela de seitas. Então vamos reagir a esse vídeo. É muito louco, galera. A igreja evangélica neopentecostal é uma seita. E eu não falo isso como uma metáfora ou como uma figura de linguagem. Eu digo isso especificamente como um diagnóstico com critérios científicos, publicado, revisado, replicável e verificável por qualquer pessoa com acesso ao Google. Existe um modelo criado por um ex-membro de seita, pesquisador de Harvard, que passou anos estudando como organizações totalitárias destroem a autonomia humana e afetam sistemas sociais. E esse modelo tem 4 categorias e 12 critérios. E, no geral, para uma leitura definitiva, uma regra simples. Se a organização passa nos critérios, independente do nome que ela usa, da denominação, do tamanho, dos anos de existência, ela é categoricamente uma seita. E aqui no Brasil, a Igreja Universal se encaixa em Agora vai citar as igrejas que ela acredita ser seita. Vamos lá. todos os critérios. A Assembleia de Deus também se encaixa. A Lagoinha, a Internacional da Graça, se encaixam também. Todas as grandes organizações evangélicas se encaixam nos critérios de uma seita de acordo com esse modelo que é o mais aceito academicamente. De acordo com o modelo que ela vai mostrar, todas essas igrejas evangélicas são seitas. E esse é o tipo de informação que toda pessoa realmente consciente precisa ter. Ainda mais na realidade que a gente vive hoje no Brasil e que precisa de uma intervenção urgente. E no final desse vídeo você vai perceber que quando eu chamei de seita eu fui até politicamente correta, bem mais do que eu deveria. E antes de gravar esse vídeo eu fiz pesquisas importantes e o que você vai ver aqui ninguém ainda teve coragem de mostrar, mesmo sendo informações que já estão públicas na internet há muito tempo. O que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo não se trata de uma prática informal ou de uma avaliação simplista. Eu estou te falando de um protocolo documentado com nomes, com aderido através da paz, da conscientização ou da adoção consciente da sua filosofia. Sempre foi através da imposição institucional forçada. E quando essa imposição forçada não foi mais possível pela perda da força militar, depois do iluminismo na Revolução Francesa, o cristianismo ainda era, e como permaneceu por séculos e até os dias de hoje, o sistema cultural dominante na sociedade ocidentalizada. Aqui ela está falando sobre que antigamente usavam o cristianismo à força, mas porque os homens levavam uma religião, o cristianismo, mas eles não viviam Cristo. Eles não faziam nada que Cristo deixou nos textos sagrados, não pegaram exemplo nenhum de Cristo, mas usaram sim como uma religião, uma crença, uma religião forte, e aí vieram aqui, introduziram nos índios, né, de maneira forçada. Eu concordo. E que depois de institucionalizada é passada de geração em geração repetindo os mesmos padrões. Então, o credo cristão, independentemente da sua forma ou denominação, é enraizado na sociedade em todas as camadas e esferas do nosso tecido social. Quem nasce no Brasil até os dias de hoje já nasce basicamente pré-determinado a ser cristão. Porque os avós, os pais, os tios, os amigos da escola, os professores, todos são cristãos. Ou seja, não é uma opção. Querendo ou não, todos aqui vão ser apresentados ao credo cristão de alguma forma. Inclusive, mesmo quem tiver outra tradição religiosa na família ou nas raras famílias que são verdadeiramente ateias aqui no Brasil. E isso é uma realidade que não é só brasileira, mas é em praticamente todo o Ocidente que foi cristianizado. Ponto. É isso. E por que você precisa entender esse contexto? Porque quando a gente fala em igreja evangélica, seja pentecostal ou não, seja adventista, batista, quadrangular, universal, Assembleia de Deus, seja qual for, elas têm a mesma origem. Elas referenciam o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Elas referenciam o mesmo Deus, mas não vive o Deus das Escrituras. Eles leem a mesma Bíblia, eles acreditam nos mesmos dogmas estruturais. No geral, as diferenças são mínimas, e eu talvez seja a primeira crítica ao As diferenças são mínimas na visão dela e crítica. Não.
A Igreja Católica adora imagem, adora Maria. Maria passa na frente. A Igreja Evangélica não adora Maria, vê como irmã na fé, bendita das mulheres, foi escolhida pela linhagem de Davi, é óbvio, pela profecia, né? E a linhagem de um rei, e Jesus vem da linhagem real, celestial, e a linhagem real terrena, que era de Davi. Então o que acontece? Maria não é adorada, ela só é respeitada como irmã na fé, para nós cristãos. A Igreja Católica já adora, diz que não adora, reza para ela, faz vela para ela, imagem para ela. A Igreja Evangélica não tem imagem. Deus não tem rosto. É o Deus invisível, o Deus sem rosto, o Deus que apresentou para Moisés. Depois, na forma humana, né? Entre Deus gerado pelo Espírito na barriga de Maria, ele forma a forma humana, um Deus que andou na terra, na forma de um homem mortal, mas Deus que despiu toda sua glória e veio que se fez homem e morreu por nós para nos salvar, né? Fez milagre, prodígio, tudo, com essa história. Então os evangelhos têm uma grande diferença. Jesus é o principal das igrejas evangélicas, que na verdade o nome dele verdadeiro é Josué, nem é Jesus. Foi um papa que traduziu o nome de Jesus, que na verdade Cristo é Josué. O Messias chamava Cristo, sim, mas Josué. Não tem nada a ver com Jesus. Cristianismo institucional que está colocando um ponto final nessa banalidade ideológica, nessa tentativa maliciosa de diferenciação que não existe estruturalmente, mas que só serve para mascarar o problema social que é causado. Nas visões dela, isso é um problema social. Bom, a Igreja Católica tem a caridade, todo mundo sabe disso. A Igreja Evangélica tem a parte da pregação da prosperidade, que a pessoa ela pode ser um nada e se tornar alguém profissional, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que pode arrebentar na vida, crescer. Então ela joga aquele combustível na pessoa que se sente um nada, um lixo, né, para a sociedade. Aquela pessoa que é ninguém pode se tornar alguém, pode sentar na mesa do rei. Então a igreja tem várias vertentes diferentes e visões de acordo com o seu rebanho. Pelo cristianismo como sistema estruturante da nossa cultura. E repito, é importante ter isso em mente para que você entenda que o problema que a gente está vivendo no Brasil evangélico de hoje não é um problema fora do cristianismo como um todo, porque a base filosófica é exatamente a mesma. Bom, entendendo isso, o modelo da análise se chama BITE, B-I-T-E, e ele foi desenvolvido por Steve Hassan, que é doutor em psicologia e ex-membro. Com certeza deve ser um ateu ou um satanista. Dos MURES, uma das organizações mais estudadas no campo do controle social. Ou seja, não é uma teoria da conspiração ou uma implicância religiosa, como eles gostam de dizer. Agora vamos aos 4 critérios do teste que provam como o sistema evangélico pentecostal, e na minha opinião, e que eu acho que você vai concordar comigo, cabe em qualquer outra estrutura denominacional cristã, como eles são de fato uma seita. E a primeira categoria do modelo BIT é o controle sistemático do comportamento, que vai desde como você se veste, com quem você se relaciona, onde você vai, o que você assiste. Isso é verdade. Lá tem igrejas evangélicas que têm formas de roupa de se vestir, né? Que as pessoas fiéis levam a sério. Mas tem muitos fiéis que cagam para essa doutrina. Tem fiéis que nem tá nem aí, né? Com o tipo de roupa que tem que vestir, dormir de terno, né? Dormir de terno, acordar de terno e trabalhar de terno de servente numa obra, a pessoa tá lá de terno lá, sapato social lá vendo uma massa lá, entendeu? Pintando a parede de terno, entendeu? Então nem todo mundo segue a risca, né, a humanidade, né? Mas que tem as doutrinas, tem. Cada igreja tem uma doutrina, né? E até quanto do seu dinheiro você precisa dar para a obra de Deus. E... Sim, tem igrejas que pedem dinheiro pra caramba, né? Mas tem fiel que não dá. Tem gente que vai na igreja e não dá nada, né? Então não é tão controle assim, né? Mas, e é abençoado, mesmo um exemplo eu, né?
que sempre fui nas igrejas que pedia, não dava nada, e eu era abençoado do mesmo jeito aquele que deu tudo na igreja. Né? Então isso é de pessoa a pessoa, tá lá, né? Mas eu fui fazendo o quê? Fui indo em igrejas que eu achava que não pedia dinheiro, entendeu? Ficava, a igreja que eu pedia dinheiro eu saía fora, não é a minha opinião. Tem gente que está até hoje lá, mesma idade que eu, louro, rapaz igual eu, assim, tá lá até hoje, né? Então, cada pessoa tem um gosto, não tem nada, tem uma bicicleta, vai tá lá, nem a bicicleta tem, entendeu? Então, isso é de pessoa para pessoa. Como eu disse, isso está longe de se limitar apenas a denominações pentecostais. Muito pelo contrário, diversas denominações têm listas e manuais de regras. A maioria, inclusive, estão disponíveis na internet. Algumas que já incluíram a proibição de assistir televisão, de praticar esportes, de usar calça comprida se... Sim, tem religião que faz essas restrições, né? Que era a Igreja de Deus e Amor, né? Diz que hoje mais já não é assim. A Igreja do Véu também parece cristã, não assiste televisão, né? E a pessoa tem que vestir calça, né? As mulheres têm que vestir sarna, né? Mas isso é dogma de igreja, doutrina da igreja, né? Você é a mulher, de ir ao cinema. E inúmeras congregações ainda aplicam variações disso hoje em dia. Não em 1950, eu estou falando de hoje, em 2026. Em todas elas, o dízimo e oferta não são sugestões. Então, mas se a pessoa se sente bem, né? A pessoa se sente feliz, está tendo um resultado, êxito, está sendo abençoada, como dizem, eu não vejo nada de mais, nem de mal, né? Obrigação moral reforçada com ameaça espiritual. Eles pregam abertamente que quem não paga o dízimo rouba de Deus. Mas o controle de comportamento mais eficiente não é só o financeiro. Mas só que desde quando as pessoas começaram a ler a palavra, a Bíblia, entende que o dízimo era para os levitas, né? As pessoas iam nos templos, né, antigamente, e dava aquela oferta era para os levitas, né, que cuidavam da casa do Senhor, limpava a casa, cuidava da casa. E hoje em dia tem, a gente entende que a gente dá uma oferta para pagar o aluguel do templo, a pintura, um banco novo, uma cadeira, coisa assim, a pessoa entende. Mas nem todo mundo é trouxa, não, de ficar dando dinheiro sem precisar. A igreja está lá linda, maravilhosa, com os bancos tudo novo, a pessoa fica lá dando dinheiro, tá? Isso vai de pessoa para pessoa, né? De cabeça a cabeça, cada cabeça uma sentença, né? Então a gente já entende essa parte do dízimo dessa oferta, né? A oferta a pessoa dá por espontânea vontade, como eu não dou nada, né? Beleza? É também o relacional. Lembra quando você frequentava a igreja e foi orientado a ir se afastando dos seus amigos que não eram crentes? De não participar de festas, de não sentar na roda dos escarnecedores, de que... Sim, mas isso aí não é religião, isso aí é bíblico, né? A gente tem que fazer diferença do que é e o que não é, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou você é do mundo, ou você é do diabo, ou você é de Deus. Tem a luz e as trevas, há uma guerra espiritual, né? Vamos ser inteligentes, né? Existe o bem e existe o mal. E se existe o mal, o bem também existe. Então o que acontece? Nessa guerra, a gente tem que escolher um lado. Me diga então que jeito tu és. Você não vai estar numa biqueira lá, cheirando cocaína, fumando maconha e depois na igreja lá com os crentes, lá dando uma de santinho e bebendo Santa Ceia. Então, bebendo no bar, no boteco, na zona, prostituindo, né? E depois na igreja lá e querer pregar, cagar um monte de regra lá da igreja, lá de santidade, lá, você não é. Então, é uma separação, não é todo mundo que vá na igreja, que tem um cargo na igreja, que é de obreiro, de pastor, e ele tem aquela separação, consagração, né? Aquela diferença para que ele possa fazer parte de alguma função na obra, né? Você é o sal da terra, que você é o trigo, que não se mistura com o joio. Você sabe bem do que eu estou falando. Eles vão criando uma narrativa e você começa a se sentir desconfortável. Isso não é narrativa, isso é bíblico. Né? A gente tem que se separar mesmo, entendeu? Então isso não é narrativa, porque o trigo é bom, o joio ele está no meio do trigo, o joio não presta. Então Deus ele tira, como que ele vai fazer para separar o joio do trigo? Deus dá um jeito lá de separar o joio do trigo. Isso é a função de Deus separar o joio do trigo. Nós estamos lá, ninguém sabe quem que é o joio e quem que é o trigo. Está todo mundo lá na igreja lá.
Tem joio lá no meio do trigo lá. Então isso tem nada a ver. Agora a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, a gente tem que dar um sabor. A gente tem que ser pessoas boas. Significa você tem que viver não roubar o serviço do colega, ferrar o colega, roubar o chefe, não prejudicar o vizinho, as outras pessoas. Então isso aí se torna você uma pessoas boas, nada demais, nada de mal. Meio de qualquer pessoa que não seja cristã também. E muitas vezes cristã da mesma denominação. É o que eles chamam de julgo desigual. E o nome disso é isolamento gradual, que é um dos critérios do controle de comportamento. Pelo contrário, não tem isolamento não, porque até então a pessoa trabalha nessa terra, né? A gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. A gente vai trabalhar com pessoas que não são da igreja, a gente vai estudar na escola com pessoas que não são da igreja, faculdade, não sei. Vai para um lugar, um restaurante, um mercado, e tem pessoas lá que não é da igreja, são pessoas que estão aqui na terra, né? Alguns são pé de tropeço, alguns são também um dos irmãos, né? Então não tem nada a ver isso que ela está falando. Não existe isolamento, porque crente também vai na praia, crente também vai em churrascaria, vai nadar em piscina. Então não tem nada a ver. O que tem que fazer é uma questão de ética. A pessoa crente não vai lá de bunda de fora, numa praia, numa piscina, né? Ela vai tentar se comportar no ambiente em que ela se encaixa para fazer a diferença das pessoas do mundo, né? Lógico, né? No modelo BIT. E é exatamente isso que diversas vertentes cristãs e evangélicas fazem com dezenas de milhões de pessoas todos os dias aqui no Brasil. A segunda categoria é o controle da informação. E aqui a coisa fica ainda mais séria e mais difícil de negar. O controle de informação das seitas cristãs não se limita apenas em censurar aquilo que você lê. Ela vai além disso, porque ela ensina você a se censurar sozinho sobre qualquer coisa que você possa aprender. Antônio Gramsci, que foi um dos mais importantes filósofos e cientista político italiano, explicou isso através do conceito de hegemonia. Eu acho que a gente tem que se autopoliciar, sim, nada a ver com o que ela falou, e a gente tem que ter autocontrole, sim, das suas ações. Que nenhum doidão que mata a esposa, ou a esposa botou um gaião nele, ele vai lá, mata os filhos e se mata. Ele é uma pessoa que não tem autocontrole. Ele não soube ver que isso é errado, é um pecado. Ele não sabe ver que matar não matarás, ou matar ele vai para o inferno. Então, ele não tem esse pensamento. Então, eu acho que é um perigo a pessoa não ter esse pensamento. Né? Pelo contrário, é um perigo. Isso acontece quando a pessoa passa a filtrar a realidade pelos critérios do dominador. E com base nisso, se a gente analisar friamente a realidade do que a gente vê hoje, é por isso que qualquer instituição cristã brasileira ensina que a mídia é contaminada pelo diabo, que a ciência é soberba humana contra a sabedoria de Deus, que as universidades são lugar de doutrinação, de maconheiro, que desvia as pessoas do caminho de Deus, e mais um monte de lixo como esses. E o resultado disso é a negação ou a rejeição da compreensão da realidade factual no seu formato mais moderno e útil para a sociedade. Ou seja, eles criaram uma forma de processar informações que rejeita automaticamente qualquer coisa que contradiga o sistema religioso e seus dogmas. Não, pode até falar, porque lá na faculdade tem gente fumando maconha, mas daí, tipo assim, a pessoa tem que tirar a prova. Tudo que a pessoa escuta, ela tem que ir lá ver se é verdade que está falando a informação, né? Não tem como. A pessoa ouviu lá, lá na árvore lá tá dando batata na árvore. Chega lá, tá um monte de laranja na árvore lá. Tem limão, pé de limão, tá dando banana no pé de limão. A pessoa tem que ir lá ver. Então não é assim também, não. O ser humano não é crente, não é tão jumento assim não, entendeu? Que nem eu, porque até então, se o crente fosse tão mandasse no mundo mesmo, o Lula não estava aí, né? Porque eu duvido que crente goste de Lula, né? Filosóficos. Não porque a pessoa examinou, compreendeu e discordou, mas porque o mecanismo de rejeição foi instalado antes da informação chegar. Eles manipularam as pessoas para sequer terem a capacidade ou disposição de entender a realidade sobre qualquer tema. Isso é chamado de vírus mental da segunda geração. Então, isso é uma grande mentira, porque varia de pessoa a pessoa, né? As pessoas mais antigas, eles têm uma visão mais antiga. Eles não querem acreditar em ET, alienígena, veio para a Terra, que havia gigante na Terra. Eles não querem acreditar que nave espacial, o homem foi para a Lua, o homem foi para Marte, foi para o Sol.
os antigos não acreditam nada disso, porque até então os antigos falam que nem o mar, os homens não fizeram pesquisa, não conhecem nada